tá fraco demais. Boa noite. Pois é, eu também odeio quando a galera faz isso, fica repetindo, eu também odeio isso. Quero me apresentar, eu sou Túlio Andrade. Eu vim aqui para fazer uma pequena, miúda apresentação de stand-up para vocês. Alguém aqui sabe o que é stand-up? Não. Pouco eu imaginei. O que é stand-up? Stand-up é esse novo humor de cara limpa, embora a minha cara melhor suja às vezes, né? Esse humor inteligente, como chamam. Então, como é um humor inteligente, eu acho bom vocês rirem da piada. Se você não rir, o colega do lado vai pensar, tá por fora. Né? O pessoal chegando, eu vou começar de novo, boa noite, o pessoal chegando atrasado. E a gente fica falando aqui de coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. Né? E vocês devem pensar, porque o stand-up tem uma característica que nós fazemos o nosso próprio texto. Né? Nós fazemos o nosso próprio texto, nós criamos tudo. E falando em criação, sabemos que Deus criou tudo no mundo. Né? E Deus é um cara bom, um cara esperto, ele fez as coisas e separou todo mundo por gênero bonitinho. Separou todo mundo. Ele pegou, colocou os negros na África, os brancos na Escandinávia, os amarelos na Ásia, os trombadinhos em Recife, quer dizer, ele colocou todo mundo separado. Ele separou todo mundo por gênero, para não ter confusão. Alguém de Recife aqui? Alguém é de Recife aqui? Você? Qual a favela, irmão? Tô brincando. Recife tem esse problema de violência, mas o problema de Recife mesmo é o crime organizado em Recife. E em Recife, realmente o crime é organizado. Uma vez eu estava lá, estava passeando no Nobre Curado 4 e eu fui assaltado. E assim que o cara me assaltou, ele já me deu um recibo, ó, tá aqui o recibo, você foi assaltado, bonitinho. E tinha promoção em tudo nesse dia. Ele disse, ó, com 4 recibos dele você ganha um celular, 2 chips TV, tudo bonitinho, comprado na hora, comprado ao vivo. Você vê isso hoje, cara. Recife é sensacional. Pois é, então Deus dividiu tudo direito, os trombadinhos de Recife, mas teve uma classe que ele colocou todos unidos num canto só, que foi a classe dos feios. Quem era feio... Não, ele não colocou nessa mesa, calma. Quem era feio, ele colocou na Paraíba. Pois é, alguém aqui já teve o desprazer de ir à Paraíba? Você é de lá? Desculpa, mas... Pois é, a Paraíba é uma coisa fora de série. A gente já teve o prazer de estar na Paraíba fazendo show lá, e a gente vê que o povo lá não segue um padrão de beleza aceitável. E isso eles podia ser mais bem usado pelo governo da Paraíba, com a campanha de marketing. Né? Imagina, você está em casa, aí começa a comercial na televisão. Você está triste, você não se acha atraente, está com a autoestima lá embaixo. Vem para Paraíba, aqui você vai se sentir melhor, vai se sentir para cima. Isso podia ser usado. Né? E outra vez, deixar de falar da Paraíba, tinha saído com meus amigos para uma festa, bebi umas coisinhas a mais, acordei no outro dia sem lembrar de nada, assim, porque o homem tem essa mania de sair, beber e no outro dia dizer que não lembra de nada, né? O homem tem essa mania. Pois é, acordei no outro dia num canto que eu não sabia onde era, com alguém do meu lado que eu não conhecia. Acordei, olhei para a criatura e disse, Dona Cleusa. Quando eu falei isso, ela ficou feliz, contente, abriu um sorriso. Pô, você lembra o meu nome? Digo, não, é porque está aqui no seu crachá de bonança. Eu deduzo que seja você. Olha, eu não lembro de nada ontem, não lembro de você, não lembro como vim parar aqui. Mas me diga uma coisa, você é da Paraíba. Você é da Paraíba, você que é. Né? Alguém é da Paraíba? Além desse menino aqui, alguém é da Paraíba? Oi? Você não é da Paraíba? Tem certeza? Tem certeza? Tá, então desculpa, cara. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar de uma coisa que, infelizmente, também está presente no dia a dia de muita gente, que é o casamento. Casamento. Alguém aqui é casado? Alguém é casado? É engraçado que quando eu faço essa pergunta, geralmente quem levanta a mão são as mulheres. Mulher fica com felicidade. Eu sou casada, eu sou casada. Mulher
Mulher quando casa, a alegria é contar para as amigas. Mulher, eu casei, meu Deus do céu, eu tenho meu sonho, casei, estou feliz. Né? Já o homem não, o homem encara o casamento diferente. Ambos, o homem e a mulher, eles têm relações com o casamento diferentes. A mulher encara o casamento de um jeito, o homem encara de outro jeito. É tão explícito isso que na hora da cerimônia você vê, ela está de branco, ele de preto, são pensamentos diferentes. Mas uma coisa que vocês mulheres têm que entender é que o homem, se ele não nasceu para ter relações longas, não nasceu. Infelizmente o homem não consegue ter relações longas. Tanto é verdade isso, que o melhor amigo do homem é quem? É o cachorro. Por que o cachorro? Que é amigo, fiel, companheiro. Não, porque essa porra vai morrer em 5 anos. Ele não precisa estar cuidando dele tanto. Né? Você não conhece um homem que tem uma tartaruga de animal de estimação e vive 90. Não é verdade? Pois é, o homem não nasceu para relações longas. E eu me divorciei há pouco tempo, fui casado. E me divorciei há pouco tempo brincando demais com a mulher. E ela inventou de ir para um analista de casal. Analista de casal. O que é esse analista de casal? É aquele cara que fica sentado, ouvindo sempre ela, porque só ela fala, o homem nunca fala nada. No final joga a culpa no homem e cobra caro por isso. Ele foi para esse analista de casal e ele me perguntou: mas Túlio, rapaz, por que você quer se separar da sua mulher? Eu disse: não, doutor, é porque essa mulher me trata como um cachorro. Como um cachorro? Como assim como um cachorro? Ela bate em você, ela lhe maltrata? Eu disse: não, ela quer que eu seja fiel. Tem condição? Isso não tem condição, né? Ser fiel não dá para ser fiel. E tudo isso começou uma noite. Eu estava jantando com uma amiga em um restaurante e de repente quem chega na porta, ela, né? Chega minha esposa na porta do restaurante e qual é a primeira coisa que ela vê? Justa a mulher, nessas horas, ela tem aquela vida, aquele olhar laser, ele vai direto, ele está ali, ó, só olha na roupa, já vi, não tem nem isso. Ela veio direto até mim, aquela cara feia. Não, ela não estava. A cara dela era feia. Ela veio da Paraíba. Era Paraíba. Ela chegou até mim e falou: Túlio! Sim, porque mulher quando está brava, chama você logo pelo nome. Se está muito brava, chama pelo nome completo. Chegou lá: Túlio Luiz Andrade Maurício. O que é isso? Eu não tive quase, eu olhei para a cara dela e digo: amor, isso só pode casar, porque você não foi bloqueando. Tanto restaurante lá, porque foi para outro lugar. Mas isso, depois disso, ela pegou uma mania de falar, de discutir a relação. Ela adorou esse negócio de discutir relação, e principalmente a relação que eu tive com uma amiga dela na semana passada. Para se separar, porque ela mais discutia. Porque eu vou dizer uma verdade a vocês, vou dizer uma verdade. O homem, em nenhum momento, o homem combina com a palavra fidelidade. Pois é, mulheres, eu sei, isso é difícil de acreditar, mas o homem não combina com a palavra fidelidade. Assim como a mulher não combina com a palavra baliza. Não adianta. O homem está para a fidelidade, assim como a mulher está para a baliza. Tanto é verdade, que na hora do sexo, quem coloca? O homem. Porque se fosse a mulher, tinha que ter outra pessoa atrás. Vai para a direita, vai para a direita. Vai ali. É engraçado isso. Mas, vou falar de outra coisa. Casamento não substitui defeitos. Muita gente não é casado, não gosta. Eu não sei se vocês lembram de um caso que teve no ano passado que chocou o Brasil, por causa da morte de uma atriz famosa em certos pontos, uma tal de Elisa Samúdio, não sei se vocês conhecem. Ela morreu, ela era atriz. Alguém aqui assistiu algum filme dela? Pois é, todos os homens assistiram. Ficou com vergonha de levantar a mão. Eu sei que todos assistiram. Pois é, mas ela morreu. Mas antes de morrer, ela fez uma coisa incrível. Não foram os filmes. Ela fez uma coisa incrível. Ela previu, não sei como é que fala, mas ela previu a morte dela em um dos filmes que ela fez. Não sei se vocês prestaram atenção, mas em um dos filmes ela prevê de forma clara como ela vai morrer. Ela olha diretamente para a câmera e fala repetidas vezes: me come cachorro, me come cachorro, me come cachorro. Ela
ela previu a morte dela. É uma coisa fantástica isso. Coisa fantástica. Pode ir, Alto. Gostaria muito de você, o menino da Paraíba aqui que está começando a escrever. Se deixar à vontade. Mas tu tem certeza que não é da Paraíba? Tem certeza da Paraíba? Rapaz, tem certeza que é da Paraíba. Vamos falar de outra coisa, vamos falar. Voltar a falar de violência. Falar de violência. Outra vez eu vi no jornal uma notícia. Bala perdida, mata um argentino em Buenos Aires. E eu achei essa notícia desnecessária. Porque vamos pensar, se uma bala perdida mata um argentino, quer dizer, ela não foi perdida, ela foi muito bem usada. Ela foi usada de forma muito simples. E os argentinos, com medo dessa onda de violência, ficaram pedindo a Deus para uma solução, porque é inútil também para eles, porque todo mundo sabe que Deus é brasileiro e quer que os argentinos se fodam. Não adianta. Deus é brasileiro. Outra coisa que chama a atenção, não sei se vocês sofrem com isso aqui em Caruaru, é a questão de trânsito. Trânsito é uma coisa que enche o saco de muita gente. E o trânsito é uma coisa engraçada em São Paulo, por exemplo, aqueles trânsitos de 150 km de congestionamento. Para vocês terem uma ideia como é a aula de autoescola lá em São Paulo, mais ou menos assim, o cara chega para ter a aula, o cara diz, entra no carro, o aluno entra, bota o cinto, arruma o vidro, liga o som, pronto, você precisa saber, o carro vai andar. Engraçado. É engraçado a rádio trânsito em São Paulo, né? Porque eles ficam dizendo os pontos de congestionamento e ele diz para você, começa a rádio trânsito. Bom dia. Pontos de congestionamento em São Paulo. São Paulo, quer dizer, toda a cidade da aquilo ali, uma coisa fora de série. E você sabe que o trânsito está ruim, quando você está lá meia hora, uma hora dentro do carro, de repente aquele trânsito está bom, de repente passa uma ambulância por você e vai embora de uma vez só lá para frente, você fica pensando, puta sorte quem está lá dentro, mas já está lá na frente, eita sorte, isso é o que eu chamo de sorte. Pois é, pessoal, essa foi só uma pequena mostra do que é o stand-up. Se vocês gostaram, fico feliz, se não gostaram, também não estou nem aí. Essa foi da primeira piada, não? Tá? Quero agradecer a oportunidade aqui no Topepone. Quero avisar que amanhã terá mais uma palhinha de stand-up com meu amigo Gilberto, ele está aqui de Gilberto Palácio. Primo de Bruno Mazeu. Primo de Bruno Mazeu, privilegiei também. Pra quem não sabe, Bruno Mazeu é do Fixilada.com, ele não é tão famoso também, tá? Quem quiser, chame nos Twitter, @Andrade Túlio com 2 L's, Facebook, Túlio Andrade, e nas redes sociais, tá? Agora, olha a prova final. Obrigado pela espontaneidade. Vocês não tinham espontâneo. E agora, para animar mais a noite de vocês, eu queria chamar um cantor famoso, uma das vozes mais marcantes do Brasil. Queria chamar ele, mas ele não veio, eu vou chamar o meu amigo Homero, que está aqui do lado. Muito bom também. Pode aplaudir ele e eu roubo na foto para ele também. Obrigado, pessoal.